Amém, querido? Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra do Senhor para nossa meditação aqui neste momento. No livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 3, né? A partir do verso 3, que ele vai dizer: assim que Elias recebeu este aviso, ele fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço, o seu servo. O 4 diz assim: quando ele fez pelo deserto a caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé de giestar, uma espécie de arbusto, né? E ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor. Na minha Bíblia de Yahvé: retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali, mesmo sobre a giesta, o arbusto, né? Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abre os olhos, né, ao redor, e eis que ali juntou sua cabeceira e havia um pão quente que fora assado sobre as pedras em brasas, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou, sentou ao anjo, e o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Amém, querido? Deus abençoe, Pai Santo, Pai querido. Olha, Deus, estamos mais uma noite aqui, mais um momento, aleluia, na Tua presença. Senhor, neste momento que estamos vivendo, esse momento de crise, esse momento de epidemia, a Tua igreja com a porta fechada, mas Deus, estamos aqui trazendo uma palavra para os Teus filhos que vai nos ouvir. Jesus, nos abençoe, nos contemple, nos dê sabedoria, Pai, neste momento. Deus, queremos Te agradecer e já somos gratos por tudo que temos, Senhor. Pai, coloca essa palavra em nossos corações, que nós viemos entender, Pai, da Tua palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, amados, querido, olha só, nós lemos um texto da palavra de Deus no livro do profeta, aleluia, Elias. O livro de 1 Reis vai falar do profeta Elias, daquela seca que existiu naquela época. Nós lemos um texto da palavra aonde esses acontecimentos já tinham sido realizados, ok? Elias, né, já tinha, aleluia, realizado algo da parte de Deus quando ele destruiu ali aqueles profetas, aqueles homens, né? Aí Elias, o que acontece? Depois que ele realizou essas coisas, Acabe, né, o rei, pegou sua esposa e trouxeram, querido, uma notícia a Elias. Uma notícia boa, né? Não era boa. Ele vai dizer que então o rei Acabe contou a sua esposa Jezebel tudo o que realizaria Elias. Diante disso, Jezebel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam outro tanto esta hora, aleluia, se eu não pegar a cabeça de Elias. Olha só que notícia difícil, não é? Estamos vivendo uns momentos difíceis, de notícias difíceis. O que é que Elias se propôs quando ele ouve um negócio desse? Olha, sou um profeta,
o Senhor mandou profetizar, o Senhor mandou fazer, eu fiz. Quando de repente eu recebo essa notícia. Uma notícia que não agradou o meu coração. E às vezes é assim, né, querido? Você mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo mulheres de Deus, às vezes recebemos notícia que nós não estamos habituados, nós não estamos acostumados. E isso nos abala, nos aflige, né? E queremos, como muitas das vezes, fugir, sumir, desaparecer, né? Para tentar minimizar ou achar que o problema acabou, que passou, que se eu morrer tudo vai dar certo, tudo vai acabar. Não, tá errado. Com Deus não é assim. Porque o Deus que chama é o Deus que se responsabiliza. Com Deus é totalmente diferente. Para também eu não me achar superior a qualquer outra pessoa. Para eu não achar que a obra só é feita por mim. Que só tem eu para fazer a obra. Ele sabe daquela notícia, do fato que ele realizara, ele foge para o deserto, porque a notícia era de morte. Estamos vivendo nos dias hoje com grandes mortes acontecendo em nosso país, nossa nação. E ele foge para o deserto, né? Horebe ou Crorebe, que significa deserto, né? No hebraico significa deserto. Literalmente o deserto, mas foi renomeado como Monte de Deus. O Monte Sinai, localizado a uns 400 quilômetros ao sul de Beceba, né? E o Senhor Yahvé sustentou, né? Sustentou Moisés, Elias, Jesus por 40 dias no deserto. Olha só, o que a Bíblia diz? Esse monte, esse deserto, quando o homem de Deus fugiu para lá, ele pediu a morte. Ele disse: chega, acabou. A situação é difícil, a situação é caótica. Eu vou para o deserto lá, eu peço para morrer, porque lá não tem água, lá não tem comida. Acabou. Isso é o pensamento de Elias. A Bíblia vai dizer que ele abandonou seu jovem e foi embora. Que era lícito naquela época os profetas ele andarem, né? Com o servo, com o jovem, né? Para o ajudarem. Querido, ele abandonou até o seu jovem. Tem hora nas nossas vidas que nós queremos abandonar tudo, correr, separar, largar tudo, como diz no popular, chutar o balde. Chega! Há tantos anos que eu sirvo o evangelho, há tantos anos que eu canto, que eu prego, que eu evangelizo. E tem hora que as coisas não acontecem como eu quero. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer, lá em Eclesiastes, que há tempo para tudo. Eclesiastes vai dizer, há tempo para tudo. O tempo não é seu, o tempo não era de Elias. Ele podia até ter profetizado. Ele podia ter autoridade do céu que Deus deu para ele. Olha, não vai chover e não chove. Mas o tempo não era de Elias, o tempo era de Deus. Você está entendendo? Mesmo para um homem, para uma mulher de Deus, um profeta, uma profetisa de Deus, nós temos que entender que o tempo quem faz é Deus. O tempo quem controla é Deus. Chegou o tempo de Elias profetizar, ele profetizou. Chegou o tempo dele matar os soldados de Baal, ele matou. Mas chegou o tempo que uma notícia chegou para ele, que o deixou triste, e ele correu para o deserto para pedir a morte ao Senhor. Mas não era tempo de morrer. Ele achava que até de fome ele morreria, mas não. Tem coisa na nossa vida que você pode achar que está difícil. Você pode achar, Senhor, eu não estou no deserto, eu vou me colocar, porque Elias se colocou no deserto. A Bíblia vai dizer que ele fugiu para lá. E lá ele deitou numa bruxa ou numa árvore, seja a interpretação aí, né, como a Bíblia diz, uma giesta, né, uma sono. Isso aqui eu vou morrer, aqui eu não vou comer, não vou beber água, eu vou pedir a morte ao Senhor. Aí é quando o Senhor aparece na minha e na tua vida.
É quando eu acho que não tem nada. É quando eu acho que a multiplicação não vai acontecer. É quando eu acho que na minha vida tá tudo errado, tá tudo errôneo, tá fora de controle. Aí o Senhor aparece dizendo assim: meu filho, o que é que você quer? Do que você está precisando? Tem um pão aí assado na brasa. Sabe o que é interessante nessa passagem, irmão? E porque eu amo tanto essa passagem, meu Deus, é que a Bíblia não vai dizer que ele não tinha fogão. Tinha? Tinha um fogão ali por perto? Tinha um fogo ali por perto, irmão? O irmão encontrou aqui na brasa, tinha um fogo ali. O pão foi assado na brasa. É mais uma providência de Deus. Enquanto você está aí pedindo a morte, Deus está provendo para você o que você precisa. Enquanto você está aí dizendo que não vai fazer mais a obra, não vou cantar, as igrejas estão fechadas, eu não sei nem que quando abrir, se eu vou voltar, a dívida está chegando, a notícia do cobrador na porta, e Deus está dizendo: eu estou assando pão na brasa para você, você ainda não vai morrer. Ainda não é a hora de parar. Aí ele come, disse: meu filho, o que é que você quer? Senhor, eu quero morrer, eu não sou melhor do que meus pais. Muito bem, Deus não quer você melhor do que ninguém, mas é de você que ele precisa. Ele não depende de você, mas neste momento Deus está precisando de você. Neste momento Deus precisa de você para se utilizar de você para ajudar outras pessoas. Deus precisa de você para orar por alguém. Deus precisa para você para fazer uma obra da caridade por alguém. Deus precisa de você para a visita. Deus precisa de você para louvar, para cantar. Ele não depende de você, mas ele precisa de você para ajudar outras pessoas. Deus precisa de você para profetizar. E você está correndo, está no deserto, achando que vai morrer nesse deserto. Não, deixa eu trazer uma palavra de Deus para você aqui dentro da palavra. A Bíblia diz que o deserto é a escola, é faculdade para com Deus. Você só está passando o momento de aprendizagem, porque no deserto você não fica. Esquecido também não, esquecida não. Na terra de Lodebar não é seu lugar. Você está entendendo? Elias, quando pensou que parava por ali, Deus disse: não, meu filho, o que é que você quer? Está com fome? Como um pão assado na brasa, está com sede? A Bíblia vai dizer que tem uma botija de água, irmão. Você não está entendendo o poder de Deus, o mistério de Deus, como é que é? É deserto, irmão. É deserto. No deserto, uma das coisas que é escassez é de água. É de comida. Deserto é sofrimento, é aprendizagem. É reflexão. Você não está no deserto para parar nele, para morrer nele. Quem serve a Deus, irmão, não para no deserto. Ele continua, ele aprende e canta o hino da vitória no outro lado. A Bíblia vai dizer que Deus, ele usou com Elias da forma que ele usou com Moisés e José, irmão. Os irmãos esqueceu que Moisés estava no deserto e Deus faz jorrar água no deserto. Os irmãos esqueceram que Deus estava, Moisés, com aquele povo no deserto, Deus criou uma rocha e dessa rocha manava água. Na visão ótica eu pergunto: pode-se uma pedra, irmão, jorrar água? Tem fonte dentro de uma pedra? O irmão já quebrou alguma pedra para de dentro dela sair água? Você está entendendo como é que é a providência de Deus? Não é como eu quero, não é como você quer. Não é a minha vontade, não é a tua, é a vontade de Deus. E se eu não fizer, tem mais 7.000 que Deus está cuidando que faz. Se eu não quiser a obra que Deus tem na minha vida, Deus tem mais alguém que vai fazer. Porque a pedra quem criou foi Deus, a rocha é de Deus. Aleluia. Os irmãos esqueceram como Deus tratou José no deserto. Não faltou nada. O escravo tornou-se governador. Mandava em tudo. No deserto. Os irmãos esqueceram que Jesus Cristo também estava lá no deserto. Mas ele não ficou no deserto. Ele passou pelo deserto.
Ele passou pelo deserto, irmãos. Então, querido, minha querida, o deserto não é lugar para que o crente fique, para que o homem de Deus fique, para que a mulher de Deus fique. É uma passagem de aprendizado com o Senhor. Então você levante onde você estiver. Tome posse daquilo que Deus tem para você. Entenda a chamada de Deus na tua vida. Levante, se for o pão que está faltando, Deus está providenciando para você. Se estiver faltando a água, Deus está trazendo a água do Espírito para te lavar, para te regenerar, para te refrescar e te colocar de pé e você fazer a obra que Deus tem para ser realizado através de você. Então você, meu irmão, você, minha missionária, missionário de Deus, você que faz a obra, você que tem uma chamada ministerial, levante-se de onde você estiver, ainda não é hora de parar. Não olhe a dificuldade, não olhe a luta, porque o Deus que você serve, Ele é maior do que tudo isso. Ele é mais alto do que eu e você. Os pensamentos do Senhor é muito maiores do que o meu e do que o seu. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos. Até para um homem de Deus que profetiza, até para um homem de Deus que faz aquilo que Deus o manda, há momentos de sofrimento, há momentos de solidão, há momentos de tristeza, há momentos que ele chora, há momentos de escassez, mas Deus não o desampara, mas Deus não o deixa só. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome do seu Filho Jesus. Até o próximo, em nome do Senhor.